Olá! Hoje vamos perceber quem é afinal o market maker, ou criador de mercado, e qual é o seu papel no mundo financeiro. Este vídeo é para quem quer realmente entender como funcionam as bolsas, de onde vem a liquidez e quem está do outro lado da tua operação. Vais descobrir quem anda nos bastidores das transações, por que o faz e como ganha dinheiro cada vez que clicas em comprar ou vender. Vê até o fim para aprenderes a evitar as armadilhas montadas pelos market makers e protegeres o teu dinheiro de manipulações subtis. Dá um gosto no vídeo e subscreve o canal. É uma grande ajuda. Imagina uma bolsa como um mercado enorme, onde há sempre alguém a comprar e alguém a vender. Mas e se quiseres vender ações e não houver compradores? Ou se quiseres comprar, mas ninguém estiver a vender? É aí que entra em cena o protagonista de hoje, o market maker. Um market maker é normalmente um grande banco de investimento ou uma empresa especializada que se compromete a apresentar preços de compra e venda de certos ativos de forma contínua. O seu objetivo é garantir liquidez, ou seja, a possibilidade de fazer uma transação a qualquer momento. No fundo, é como aquele parceiro de negócios que está sempre disponível. Compra quando queres vender, vende quando queres comprar. Imagina uma casa de câmbio no aeroporto. Consegue sempre trocar dinheiro, mesmo que o câmbio não seja o mais vantajoso. Mas por que motivo alguém aceitaria esse papel? Por que razão alguém se voluntariaria para ser uma espécie de seguro do mercado? Vamos explorar isso. Se já olhaste para um livro de ordens, de certeza reparaste que o preço de compra é sempre um pouco mais baixo que o de venda. Essa diferença chama-se spread. E é exatamente aí que o market maker lucra. Compra mais barato, vende mais caro, vezes sem conta ao longo do dia. Por exemplo, imagina uma ação a ser negociada por $100. O market maker pode colocar uma ordem de compra a $99,80 e uma ordem de venda a $100,20. Se alguém quiser vender rapidamente, ele compra por $99,80. Se alguém quiser comprar já, ele vende por $100,20. A diferença de 40 cêntimos é o lucro potencial. Multiplica isso por milhares ou milhões de operações por dia, e o resultado é um rendimento bastante interessante. Mas atenção, isto não é dinheiro fácil. Este é um jogo de velocidade, de milissegundos e de algoritmos que analisam o mercado e atualizam os preços mais rápido do que um piscar de olhos. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Junta-te ao nosso canal de Telegram. Lá partilhamos anúncios de novos vídeos e artigos. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Quanto maior a liquidez de um ativo, mais fácil é a vida do market maker. Há mais pessoas a querer comprar e vender, o que significa mais negócios e menos risco. Mas com ativos pouco líquidos, onde os negócios são raros, tudo muda. O spread pode ser muito maior, não apenas 10 ou 20 cêntimos, mas vários por cento. É como uma taxa que pagas pela oportunidade de realizar uma operação. E se o preço de um ativo desce a pique, por exemplo, por causa de maus resultados ou de pânico no mercado, o market maker está na linha da frente. Toda a gente quer vender, e ele tem a obrigação de comprar. Se houver demasiados vendedores, pode acabar com prejuízo. Em casos extremos, o market maker pode mesmo sair do livro de ordens. Ou seja, deixa de apresentar preços porque a situação é demasiado arriscada. E aí, a liquidez desaparece como água no deserto. Curiosamente, é nestes momentos críticos que o papel do market maker se torna ainda mais essencial. Sem ele, muitas vezes nem haveria transações possíveis. Comprar 10 ações? Sem problema. Mas imagina um fundo que quer comprar 100 mil ou até 1 milhão de ações. Sem um market maker, esse tipo de ordem poderia desestabilizar completamente o mercado. O preço disparava e a execução podia demorar horas ou até dias. O market maker, com as suas reservas e capital, funciona como um amortecedor. Pode assumir a ordem inteira ou partes dela, sem provocar oscilações exageradas.
Isto é especialmente importante para investidores institucionais que precisam de operar grandes volumes sem chamar atenção. Mas mesmo para investidores individuais, como tu e eu, o market maker é essencial. Ele permite-nos negociar rapidamente, a preços previsíveis e sem termos de andar à procura de uma contraparte. Apesar disso, os market makers são muitas vezes acusados de manipular o mercado. E por vezes, com alguma razão. Têm acesso a recursos, informações e velocidade que a maioria dos investidores não tem. Podem influenciar o mercado com ordens gigantescas que assustam ou entusiasmam os outros participantes. Às vezes, fazem-no de propósito. Colocam uma ordem enorme de compra para simular procura e cancelam-na assim que os pequenos investidores começam a comprar. Esta tática chama-se spoofing. Também existem falsas quebras técnicas, caça a stop losses, tudo estratégias que os market makers podem usar. E, por vezes, usam mesmo. Durante o caso da GameStop, por exemplo, o market maker Citadel esteve no centro de uma grande polêmica. Alegadamente pressionou o broker Robinhood a limitar as compras. Não foi provado, mas a confiança no sistema ficou abalada. O mercado de hoje funciona de forma muito diferente do de há 30 anos. Hoje, os brokers podem vender o fluxo de ordens dos seus clientes aos market makers e receber dinheiro por isso. A essa prática chama-se Payment for Order Flow. É simples. Tu envias uma ordem, o broker não a envia diretamente para a bolsa, mas para um market maker. Ele executa a operação e depois paga uma comissão ao broker. É assim que funcionam os brokers gratuitos, como a Robinhood. Mas há um problema. O market maker está a pagar para ser a tua contraparte. Isso significa que tem interesse em executar a ordem a um preço que o beneficie, não necessariamente o melhor para ti. E o broker, por sua vez, pode estar mais interessado nessa comissão do que em conseguir-te o melhor preço. Este é um claro conflito de interesses. Em países como o Reino Unido, o Canadá e a Austrália, esta prática já foi proibida. Mas nos Estados Unidos ainda é legal. Milhões de investidores fazem parte deste sistema sem sequer o saberem. Se já negociaste ativos com pouca liquidez, de certeza que encontraste spreads gigantes. Não uns cêntimos, mas dezenas de dólares. Isto não é ganância do market maker, é gestão de risco. Quando há poucos participantes e o preço pode subir ou descer de forma abrupta, o market maker tem de se proteger. Ele não sabe se conseguirá vender rapidamente o ativo comprado ou se ficará preso numa queda de preços. Em ativos com alta liquidez, os spreads são mínimos. Em ações de grandes empresas podem ser de apenas 1 cêntimo. Mas em ativos mais voláteis ou menos transacionados, podem chegar a 1 ou 2%. É importante ter isto em mente, especialmente se usares ordens de mercado. Está sempre a ceder uma parte do teu lucro em troca da rapidez. Então, dá para evitar completamente os market makers? A verdade é que não. Eles estão presentes em praticamente todos os mercados líquidos: ações, obrigações, moedas, futuros. Mesmo que só uses ordens com limite de preço e não interajas diretamente com eles, os market makers moldam o ambiente à tua volta, definem spreads, criam liquidez, afetam o tempo de execução. Mas se és um investidor de longo prazo, compras e mantens durante anos, a influência deles é mínima. Não te preocupas com spreads ou volatilidade de curto prazo. Para ti, o market maker é mais uma ferramenta útil do que um inimigo. Mas se fazes trading ativo, especialmente intradiário, tens de saber que estás a competir com profissionais. E eles são mais rápidos, mais informados e tecnologicamente mais avançados. A velocidade é uma das principais armas dos market makers. Os seus algoritmos reagem em milissegundos, analisam o mercado e ajustam preços em tempo real. É assim que conseguem lucrar com spreads minúsculos, ao repetirem o processo centenas de milhares de vezes por dia. Já não estamos a falar de uma pessoa com uma calculadora.
Estamos a falar de centros de dados colocados mesmo ao lado dos servidores da bolsa. Quanto menor a latência, maior a vantagem. Este estilo chama-se High Frequency Trading, negociação de alta frequência. Não é apenas mais rápido que um ser humano, é uma liga completamente diferente. Aqui não competem pessoas, competem máquinas, linhas de código e microsegundos. Quem vence não é o mais esperto, é o mais rápido. Mas um market maker não é apenas um robô. Por trás dele está uma equipa, engenheiros, analistas, gestores de risco. Porque mesmo com toda a tecnologia, o mercado continua imprevisível. Em situações de emergência, como falhas técnicas, falências ou crises geopolíticas, os algoritmos podem falhar, e aí entra o fator humano. São as pessoas que decidem parar a negociação, mudar parâmetros, reduzir a exposição. É um lembrete de que atrás de cada linha de código há sempre um cérebro humano. Há algo essencial que deves saber. O objetivo do market maker não é prever o mercado. Ele não aposta que vai subir ou cair. O seu trabalho é manter o equilíbrio. Se comprou demasiado, vai tentar vender. Se vendeu em excesso, vai tentar comprar de volta. Quer manter a sua posição o mais neutra possível face ao mercado. Por vezes, tem de manter uma posição, longa ou curta, durante algum tempo, e aí assume risco real. Se o mercado se vira contra ele, pode tentar influenciar a situação a seu favor. É aí que surgem as manipulações. Publicamos recentemente um novo artigo no nosso site. Lá encontras conteúdos gratuitos sobre ações, obrigações e ETFs, desde o nível iniciante até ao avançado. Dá uma vista de olhos e adiciona o site aos teus favoritos. Manipulações são o lado negro do market making. São ilegais, mas difíceis de provar. Por exemplo, o spoofing. Uma ordem gigantesca é colocada apenas para enganar, sem intenção de ser executada. Quando o preço se aproxima, a ordem desaparece. Mas o mercado já reagiu. Outro truque: caçar stop loss. Se sabe que muitos investidores colocam os seus stops num certo nível, o market maker pode empurrar o preço até lá, ativar as vendas automáticas e depois comprar a preços baixos. É difícil detetar, mas é real. E os traders mais experientes aprendem a identificar esses movimentos. Os market makers também jogam com as notícias, especialmente em épocas de resultados. Boas notícias podem vir com quedas de preços, más notícias com subidas. Por quê? Porque as expectativas já estavam refletidas nos preços. Eles antecipam, vendem antes, compram depois, ou vice-versa. Por isso é tão arriscado fazer trading com base em notícias. Quando estás a interpretar os dados, eles já fecharam as posições. Para o investidor de longo prazo, tudo isto é ruído. Ele compra para anos e não se importa com as oscilações do dia a dia. Mas para um trader, cada movimento é uma oportunidade ou uma armadilha. Compreender a lógica de um market maker ajuda-te a evitar essas armadilhas. E lembra-te, o market maker não é um vilão. Ele não está contra ti. Ele opera dentro do sistema, lucra com o spread, gere o risco, oferece liquidez. Sem ele, os mercados seriam lentos, caros e desorganizados. A sua presença é o preço da conveniência. Sim, ele tem mais dados. Sim, é mais rápido. Mas tu tens o mais importante, liberdade de escolha. Não precisas de correr atrás de lucros rápidos. Não tens de entrar em modas. Podes investir com consciência, conhecendo as regras do jogo. E isso é uma vantagem enorme. Para terminar, uma dica simples. Se não queres jogar o jogo do market maker, não jogues. Constrói uma estratégia de longo prazo. E aí, o market maker deixa de ser um adversário e torna-se num aliado invisível, sempre pronto a comprar ou vender ao preço justo. Dá um like, subscreve o canal. E se quiseres apoiar o nosso trabalho, visita a plataforma de membros. O link está na descrição ou no comentário fixado.